Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Estamos aqui para mais um Shabbat, para apresentarmos, compartilhar com vocês a Parashá Shemini, que significa oitavo. O nosso tema de hoje é limites. Essa porção ela está no livro de Levítico, terceiro livro da Torá, e começa no capítulo 9, 1 e vai até o 11:47. E temos também as porções dos profetas, em 2 Samuel, os escritos apostólicos em Atos e o salmo complementar, o salmo 128. Senhor, nós te agradecemos por mais um Shabat, pela tua presença, pela tua fidelidade, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. E nós te agradecemos por isso. Te peço que as minhas palavras não sejam minhas, mas palavras diretamente do teu trono, e que eu possa ser apenas um instrumento do Senhor, em nome de Yeshua. Amém. Esse oitavo dia, que é o nome da nossa porção, da nossa Parashá, coincide com o primeiro dia do primeiro mês, o primeiro de Abib, conforme está lá em Êxodo 40. O oitavo dia, ele é uma sequência de um período de 7 dias e é um dia especial nas Escrituras. O oitavo dia é o dia da circuncisão das crianças. As crianças são circuncidadas no oitavo dia. O oitavo dia, depois da festa de Sukkot, a festa das cabanas, ele é chamado Shemini Atzeret, o oitavo grande dia. Como um dia representa 1000 anos, o oitavo dia representa também, simboliza o oitavo milênio depois da criação do homem, quando serão instituídos novos céus e novas terras, e a nova terra. O versículo 9:2 diz: E disse Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sem defeito, e traze perante o Senhor. Agora é a vez de Arão sacrificar pela primeira vez na sua vida. Ele assumiu o cargo de sumo sacerdote e o seu primeiro sacrifício seria um bezerro, como oferta pelo pecado. Normalmente era dado um novilho pelo pecado de um sacerdote, mas aqui Arão teria que oferecer um bezerro, e o propósito era expiar o pecado do bezerro de ouro. Em Levítico 9:6 diz: E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Esta é a coisa que o Senhor ordenou, corresponde ao estudo da Torá que fazemos. Essa palavra, que fizesseis, corresponde à obediência à Torá. E a glória do Eterno vos aparecerá é o resultado do cumprimento dos 2 primeiros. Como está aqui. Em Levítico 9:7, diz: E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar
e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze a expiação por eles, como ordenou o Eterno. Pela segunda vez, Moisés fala com Arão para ele apresentar a sua oferta. Isso nos leva a pensar que Arão deve ter hesitado em apresentar essa oferta e ele tinha um certo medo de se aproximar do altar. Mas Moisés motiva ele novamente para que ele assuma realmente o cargo como sumo sacerdote e faça o seu trabalho, e faça aquilo que tem que ser feito. Mas a Escritura ressalva a grande misericórdia de Deus, ao permitir que um grande pecador ocupe, no caso Arão, o posto mais alto da nação. Arão, nessa situação, ele é um excelente exemplo do perdão do Senhor. Em Jeremias 31, 34, diz: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Certamente, os nossos pecados foram apagados e foram perdoados pela morte de Yeshua, representada aqui nos sacrifícios pelo pecado. Em Levítico 9, 22, diz: depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Aqui, Arão abençoou o povo usando as palavras da bênção sacerdotal, em hebraico chamado Bikart Kohanim. E elas se encontram aqui em Números 6, 24, 26 e também em Levítico 9, 23. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E em Levíticos diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória de Hashem, a glória do Senhor, apareceu a todo o povo. O Eterno tinha prometido mostrar a sua glória nesse dia, mas apesar de Arão ter cumprido aquilo que foi determinado e ter abençoado o povo, a glória do Senhor não veio imediatamente. A glória do Eterno só veio apenas quando os irmãos se uniram para abençoar o povo juntos. Eles tinham estudado a Torá, eles tinham obedecido a Torá, eles tinham oferecido sacrifícios que foram ordenados pelo próprio Eterno. Isso nos ensina que a única coisa que podemos fazer para trazer a glória do Senhor sobre nós é a unidade dos irmãos. O Salmo 133 destaca a relação que há entre a unidade e a unção sacerdotal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião.
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se Moisés e Arão não tivessem tido essa unidade, não teria manifestado a Shekhinah, né, a glória do Senhor nesse dia. Isso nos ensina que se não estamos vivendo em harmonia, não virá a presença do Eterno sobre nós. Em Tiago 4:1 está escrito: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Esse texto, ele nos dá a chave para entender que a causa das guerras e conflitos entre os irmãos são as vaidades, é a inveja, o ciúme e o egoísmo é que causam essas dissensões entre os irmãos. A glória do Eterno manifestou-se como um fogo consumidor. Ele mostrou com isso que estava satisfeito com a oferta de Arão. O Eterno, ele não recebe sacrifício dos ímpios, pois isso é abominável a ele. O fogo do Eterno cai sobre os sacrifícios que são feitos com corações totalmente entregues a ele. Como diz lá em Crônicas 7:1, que diz: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Se queremos experimentar a glória do fogo do Eterno nas nossas vidas, é necessário darmos-nos como sacrifício de ascensão, com o coração totalmente entregue. Os filhos de Arão, como diz lá em Levítico 10, Nadab e Abiú, cada um deles tomou um incenso, um incensário, e puseram neles fogo, e colocaram esse incenso sobre eles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, um fogo que o Senhor não tinha ordenado. Arão tinha sido condenado à morte por causa do pecado do bezerro de ouro, como diz lá em Deuteronômio 9. Isso implica que a sua descendência também seria eliminada. Ao perdoá-lo, a vida dos seus filhos também foi perdoada. Contudo, 2 deles morreram neste momento que levaram fogo estranho, quando serviram em rebeldia, fazendo algo que o Eterno não tinha ordenado, e aqui chamado como fogo estranho. Fogo estranho pode significar um fogo vindo de algum local profano, mas também significa oferecer algo ao Eterno contrário àquilo que ele estabeleceu. Rashi diz que eles fizeram algo sem consultar a sua autoridade espiritual, que era o sumo
sacerdote. E esse ato configura rebeldia. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais santidade nos é exigida. Se alguém do povo tivesse cometido esse erro, é possível que eles não seriam mortos. Mas no caso do sacerdote, isso é imperdoável. Mas os que estão perto do Senhor e pecam, sofrem maiores consequências pelo seu pecado. O líder, ele tem mais privilégios, mas ao mesmo tempo, o Senhor exige muito mais dele. Privilégios e responsabilidades sempre andam juntos. Para ter privilégios no reino, é necessário viver numa disciplina mais elevada e fazer mais sacrifícios pessoais. Sem santidade não há glória. A glória sem santidade mata. O mesmo fogo que operou em Levítico 9, 24, operou também em Levítico 10, 2, como mostra aqui. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e prostaram-se sobre os seus rostos. E em Levítico 10, 2, diz: então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. O fogo é o mesmo, tanto o fogo para a glória, quanto o fogo para o castigo. O fogo é o mesmo. Aqueles que são canais para que o povo possa receber a presença divina, têm que procurar fazer as coisas com excelência. Alguém pode até pensar: nossa, Deus é muito exigente no santuário. A pessoa comete um erro e morre. Que Deus cruel. Mas não é. Se você precisa amanhã de uma cirurgia, você não vai procurar um médico cirurgião que seja excelente e competente antes de submeter a essa cirurgia? O mesmo faz o Senhor. Ele exige que as coisas no santuário, o santuário é dele, sejam feitas exatamente da maneira que ele ordenou. Após a expiação feita por Yeshua, é nele que temos que depositar a nossa confiança. Porque ele é o nosso sumo sacerdote e é ele que nos permite relacionar com o Eterno. No reino do Eterno não há lugar para mediocridade e negligência na preparação dos cultos. O amor ao Eterno, ele manifesta na nossa disponibilidade em fazer as coisas com a maior perfeição possível diante dele. Os que não levam essas coisas a sério demonstram que o Eterno não tem primazia nas suas vidas. A santidade, ela tem a ver com a aproximação. Quando mais subimos o degrau da santidade, mais nos achegamos ao Eterno. O caminho da santidade, ele está nas alturas, e temos que ir subindo degrau a degrau. Em Isaías 35, 8 e 9, diz o seguinte: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. E ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém
só os remidos andarão por ele. Há um tipo de poder sobrenatural que opera fora da santidade, mas não há santidade sem poder sobrenatural. O poder da santidade elimina o poder do mal, tanto dentro de nós como através de nós. Então, devemos buscar a santidade em primeiro lugar, e então estaremos em condição para poder usar o poder do Eterno corretamente. O livro de Levítico é um livro de santidade. Quando as crianças começam a estudar a Bíblia, a Torá, na escola israelita, como eu estudei, o primeiro livro a se estudar é o livro de Levítico. Um servo do Eterno, que foi colocado como líder, tem que ter um nível de santidade superior ao resto do povo. Veja o que diz aqui em Levítico 10:7. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Isso ensina que a unção só foi dada para servir ao Eterno. Se ela for usada para outra coisa, estamos sujeitos à pena de morte. Em Levítico 10, de 9 a 11, diz: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado por meio de Moisés. A embriaguez, ela produz principalmente 3 coisas no curto prazo. Primeiro, tontura, a pessoa fica meia tonta. Segundo, uma confiança excessiva nele mesmo. E terceiro, a redução da atividade mental. Então, a razão dessa proibição é que o álcool diminui a capacidade intelectual. E isso afeta a nossa capacidade de discernir entre o certo e o errado. Aquele que bebe álcool em excesso não tem uma visão clara para poder ensinar a Torá ao povo. Eu gostaria de dedicar um pouco mais tempo ao capítulo 11 de Levítico, que é o capítulo da alimentação, e por causa, do nosso tempo relativamente curto, eu vou deixar de lado algumas dos mandamentos, mas que são mandamentos mais simples e que vocês poderão acompanhar no capítulo de Levítico. Levítico 11:2 diz: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Neste capítulo, são definidos quais os animais apropriados para alimento e quais estão proibidos para os filhos de Israel. Filhos de Israel são todos aqueles separados dos demais povos para serem diferentes. Logo, essas leis são para todos os que são parte do povo do Deus de Israel, tanto os naturais
como aqueles que foram enxertados através de Yeshua. Nenhum animal foi criado com o propósito de ser comido, de ser alimento. Isso só aconteceu após o pecado entrar no mundo e cerca de 1,5 milênio depois da criação. Após o dilúvio, é que passa a ser permitido aos homens comer animais, porque toda a vegetação tinha desaparecido com o dilúvio. Então, é lícito comer carne, mas a alimentação inicialmente definida pelo Eterno é a base de frutas e frutos da terra, como cereais e legumes, e não incluía a carne de nenhuma espécie. A dieta é uma das coisas mais importantes que marca a diferença entre os filhos de Israel e os demais povos. Este capítulo, ele nos ensina que aquilo que o Eterno considera apropriado para a alimentação humana. Desde o princípio, que ele se preocupa com a alimentação humana. O primeiro mandamento que foi dado ao homem, ele estava relacionado com a alimentação. O pecado entrou no mundo através de um alimento proibido. Logo, se o Eterno considera que isso é importante, o homem também deveria considerar que é importante. É o Eterno quem estabelece o que é importante e o que não é. As Escrituras ensinam que a alimentação é muito importante, pois está relacionada com a santidade e com o pecado. Os mandamentos relacionados com os alimentos puros e impuros são considerados hukim em hebraico. São mandamentos que não têm uma explicação lógica. Hoje em dia, a opinião da maioria dos nutricionistas considera a dieta recomendada pelas Escrituras a mais benéfica para a saúde humana. Uma alimentação que é considerada apropriada para os israelitas, ela é chamada kasher ou kosher, que quer dizer correta, apropriada, apta. Essa diferenciação entre a palavra kasher ou kosher é que os askenazim, aqueles que vieram da região da Europa, do lado de lá, Rússia, Polônia, eles falam kosher ou kasher, falam kasher. E os que vieram da região do Oriente, chamados sefaradi, falam kasher ou kasher. Então, por isso, essa diferenciação somente um dialeto. A palavra kasher ou kosher, ela aparece apenas 3 vezes nas Escrituras. Eu fiz questão de mostrar isso aqui para vocês, porque a pessoa acha que essa palavra significa somente comida. Não, a palavra é muito simples, ela significa uma coisa apropriada. Então, nas 3 vezes que ela aparece na Torá, ela não aparece com relação à alimentação. Veja aqui. A primeira vez que ela aparece está em Eclesiastes 10:10. Eu pus aqui em primeiro em hebraico e marquei a palavra kasher em vermelho. Aqui não está exatamente escrito kasher, mas como o hebraico ele tem a raiz da palavra, a raiz dessa palavra é kasher. Aqui está escrito kasheir, mas é a mesma palavra.
A tradição do inglês tá razoável, mas se você ler no inglês, você não vai entender que é essa palavra. Já na tradução hebraica, fala, se o ferro é cego e não se afia o fio, então deve se esforçar mais. Mas é uma vantagem apropriada, mas é uma vantagem. Kasher a sabedoria. Então aqui está sendo usada a palavra kasher como uma coisa apropriada. Então, a alimentação kasher é uma alimentação apropriada que o Senhor determinou para os filhos dele. Agora, apesar da Bíblia King James ser considerada a melhor tradução do hebraico, aqui ela fugiu totalmente do contexto. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força e ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Então, realmente não tem nada a ver a tradução para se lembrar da palavra kasher. O outro texto, ele está em Eclesiastes 11:6. Eu também pus o texto em hebraico, pus a tradução em inglês, onde tem a palavra aqui, kosher mesmo. A tradução do hebraico diz, de manhã semeie a sua semente, e à tarde não descanse a sua mão, porque você não sabe se é kosher, quer dizer, se é apropriado esta ou aquela, ou se ambas são boas. E novamente, a tradução da Bíblia King James nesse texto não é boa. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Também aí não dá nenhuma noção da palavra kasher. E por último, ela está em Esther 8:5, da mesma forma, pus em hebraico, pus em a tradução usada em inglês, e a tradução do hebraico fiel diz o seguinte, se o rei é bom, e se eu achei graça aos olhos dele, então é kosher, então é apropriado que ele revogue todas as cartas que Amã, etc. E na Bíblia King James diz, e confirmou sua súplica, dizendo, se for do agrado do rei, e se hoje alcanço o seu favor, e se ele considerar justo, e eu mesma for agradável aos seus olhos. Também não reflete a realidade. Então, nós temos que reconhecer que a gente não entende muito bem a razão pela qual o Senhor deu essas instruções sobre alimentação. Há coisas que estão além do nosso conhecimento, como diz lá em Deuteronômio 29, que os conhecimentos ocultos pertencem ao eterno nosso Deus. A razão pela qual devemos considerar esses animais como impuros é simplesmente porque a Torá diz que são impuros. Então, ponto final. Como princípio, podemos dizer que a nossa obediência a estes mandamentos não tem a ver com higiene, com intoxicação alimentar, com efeitos colaterais no corpo. Não é esse o princípio. Tem a ver com a nossa relação com o Eterno, pelo fato do Eterno nos ter instruído assim. Então, nós obedecemos. É certo que a obediência a esses mandamentos
nos traz vida longa, saúde para os nossos corpos, e é certo que muitos animais impuros são nocivos para se comer, mas esse não é o intuito desse mandamento. Porque a natureza do animal está no sangue. E se comemos algo com sangue, é provável que a natureza do animal afete o caráter daquele que come os alimentos. Por exemplo, o Senhor nos proíbe de comer camarão, crustáceos de um modo geral. O camarão e o siri, o caranguejo, eles são urubus do mar. Eles se alimentam somente de coisas mortas. E o Senhor nos proíbe comer animais que comem coisas mortas. Por exemplo, também, nós só podemos comer peixes com escamas. Os peixes de couro, aqueles que vivem no fundo do rio, eles também só se alimentam de seres mortos. São urubus dos rios. Então, somos proibidos de comer. Qual a explicação lógica disso? Não sabemos ao certo, mas o Senhor proibiu, e assim nós obedecemos. É importante a gente saber que não é... O Senhor não nos deu um mandamento relativo à saúde e nem à prosperidade, mas sim em relação à santidade. E essas leis têm a ver, sim, em primeiro lugar, com santidade. E a santidade tem muito a ver com alimentação. O Eterno não permite que uma pessoa impura se aproxime da sua presença. Portanto, o estado de impureza faz com que o homem se distancie do Eterno. Santidade tem a ver com a aproximação. Para poder ser santo, você tem que se afastar das impurezas. E por esta razão é que foram dadas essas leis chamadas de kashrut. Vou aqui para vocês. Kashrut é o termo em hebraico que se refere às leis dietéticas do judaísmo. Em Levítico 11:42, diz: tudo que se arrasta sobre o ventre, enfim, todos os animais que se movem rente ao chão, vos são proibidos como alimentos, pois são imundos. Aqui está se referindo à serpente. Na palavra hebraica, que foi traduzida como ventre, encontra-se uma letra central da Torá, que é a letra Vav. E a palavra Kahes, em hebraico, que significa ventre e abdômen, o Vav, ele está no meio. O significado dessa letra Vav é gancho. E o Talmud refere-se aos ganchos de prata presos a lugares chamados amudim, que foram usados para segurar a cortina do tabernáculo como sinal. Quero só fazer uma ressalva aqui, mais uma vez, que o Talmud não é Bíblia. O Talmud eles são comentários de sábios rabinos, de pessoas estudiosas, pessoas do mais alto nível, que fazem comentários sobre todos os textos da Torá, mas não é Bíblia. São opiniões de homens. Então, é sempre importante ver
que muitas vezes o comentário nos ajuda em algum esclarecimento da Torá, mas são palavras de homem. O Talmud não é Bíblia, né? O Talmud não é Torá. O Talmud são comentários como existe em qualquer Bíblia que você compra, chamada Bíblia comentada, existe lá o comentário. Só que o comentário ali é só daquele autor, só de uma pessoa. Já no Talmud tem o comentário de centenas de sábios. E isso é muito enriquecedor, porque eles muitas vezes divergem. Uma parte acha uma coisa, outra parte acha outra. Então, aquilo serve para você pensar e ver qual das duas turmas, ou 3 ou 4, você quer seguir. Então, eu não tenho a menor dificuldade em apresentar textos do Talmud, mas eu gosto de esclarecer que ele não é Bíblia. A letra Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico. O número dela, o valor dela, é o número 6. 6 é o número do homem e do livre-arbítrio. Essas coisas nos levam a algo importante, né? Porque ela foi falada como um sinal, né? E qual o homem que foi pregada como sinal? Foi pregado como um sinal, né? Esse Vav foi um sinal na palavra ventre. E qual o homem que foi pregado também como um sinal? No capítulo sobre comidas permitidas e proibidas, que é o capítulo 11 de Levítico, fala-se de um animal que arrasta sobre o seu ventre e que neste ventre está o sinal. Isso nos lembra a antiga serpente que foi amaldiçoada e tem que andar sobre o seu ventre. E ela fez com que o pecado se introduzisse no mundo, porque ela foi a autora de oferecer um fruto proibido a Adão e Eva. Então, através desse alimento proibido, o pecado entrou no ventre do homem e espalhou por todo o seu corpo. A salvação dessa situação é que aquele homem que citamos, carregue os pecados da humanidade no lugar da humanidade e seja pregado no madeiro. Este é o sinal, a mensagem da Torá, para que todos exerçam o seu livre arbítrio e tomem a decisão de crer nele, para não se perder e herdar a vida eterna. Se alguém come coisas abomináveis, a sua alma torna-se abominável para o Senhor. Veja aqui, Levítico 11, 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Essa é a primeira vez que aparece a expressão sereis santos porque eu sou santo. E ela é relativa à alimentação. Isso nos ensina que a santidade depende, em grande parte, do tipo de comida que comemos. Através da nossa obediência aos mandamentos, nós deixamos de viver como vivíamos lá no Egito, comendo todo tipo de coisas que produziam abominação nas nossas almas. Graças à Torá, que nos dá essa instrução, nós podemos sair da escravidão do Egito e atentar para os mandamentos
para sermos um povo santo, separado por Deus, nosso Pai. Pense nisso, né? Dê uma lida no capítulo 11 de Levítico, medite sobre isso e veja se não é uma coisa que devemos cumprir. A história de Nadav e Aviú, os dois filhos mais velhos de Arão, que morreram no dia em que o santuário foi dedicado, é uma das passagens mais trágicas da Torá. Transformou um dia que deveria ter sido uma celebração nacional em um dia de uma tristeza profunda. Arão, enlutado, ele não conseguia falar. Uma sensação de luto caiu sobre todo o acampamento, sobre todas as pessoas. Deus disse a Moisés que era perigoso ter a presença divina dentro do acampamento, lá em Êxodo 33. Mas mesmo Moisés, ele não poderia ter adivinhado que algo tão sério como isso iria acontecer naquele dia. O que Nadav e Aviú fizeram de tão errado? Alguns dizem que eles almejavam liderar o povo e esperavam impacientes pela morte de Arão e Moisés. Outros dizem que eles não buscaram orientação sobre o que deveriam fazer e o que não era permitido fazer. Outra explicação é que eles entraram no Santo dos Santos e era um lugar que apenas o sumo sacerdote tem permissão para ir. Mas eu acho que a explicação mais simples é aquela dada no próprio texto. Eles ofereceram fogo estranho que não foi ordenado. Por que eles fizeram isso? E por que isso foi um erro tão sério? A minha explicação que faz mais sentido é que eles foram levados pelo clima do momento. Eles agiram como uma espécie de êxtase. A inauguração do templo é uma emoção ao inaugurar a primeira casa de adoração na história dos filhos de Abraão. Eles queriam fazer algo diferente, algo extra, que não foi ordenado. Mas eles queriam arrumar algo diferente para expressar seu fervor religioso. O que há de errado nisso? Moisés agiu espontaneamente ao quebrar as tábuas após o pecado do bezerro de ouro. Séculos depois, Davi agiu espontaneamente quando dançou enquanto a arca era levada para Jerusalém. Nenhum deles foi punido. Deus não deu nenhum castigo a eles por terem tido esse comportamento. Mas o que fez com que Nadav e Aviú merecessem uma punição tão severa? A diferença era que Moisés era um profeta, Davi era um rei, mas Nadav e Aviú eram sacerdotes. Profetas e reis, às vezes, agem de uma maneira espontânea. Eles têm que cumprir funções, eles precisam entender o clima que o momento exige, e isso os leva, de vez em quando, a agir de forma mais criativa. Moisés, por exemplo, sabia que ele precisava fazer algo dramático, como quebrar as tábuas da lei para transmitir ao povo a gravidade do pecado deles. Davi sabia que dançar ao lado da arca expressaria ao povo o significado do que estava acontecendo naquele momento, porque Jerusalém estava prestes a se tornar
não apenas a capital política, mas também o centro espiritual da nação. Esses atos espontâneos foram essenciais para moldar o destino das pessoas. Mas os sacerdotes têm um papel totalmente diferente. Eles habitam num mundo atemporal, no qual nada de significativo muda. Os sacrifícios diários, semanais e anuais são sempre os mesmos. Cada elemento do serviço do tabernáculo era limitado por suas próprias regras, que já haviam sido detalhadas, e nada significativo foi deixado a critério do sacerdote. Foi Deus que explicitou tudo. O sacerdote era guardião da ordem. Era a função dele manter os limites entre o sagrado e o secular, entre o puro e o impuro, entre o perfeito e o imperfeito, entre o permitido e o proibido. Como Deus diz a Arão, nessa nossa paraxá, nessa porção de hoje, você deve distinguir entre o sagrado e o profano, e entre o impuro e o limpo. E você deve ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor comunicou a eles por meio de Moisés. A vocação do sacerdote era lembrar ao povo que há limites. Existe uma ordem para o universo e devemos respeitá-la. A criatividade, a espontaneidade não tem lugar na vida do sacerdote ou no serviço do santuário. Isso é o que Nadab e Abiú falharam em honrar. Para muitos pode ter parecido uma transgressão menor, mas, na verdade, foi uma negação de tudo o que o sacerdócio representa. Existem limites, e disso é que trata a história de Adão e Eva no Éden. Por que Deus se daria o trabalho de criar duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, das quais os seres humanos seriam proibidos de comer? Por que dizer aos humanos quais os frutos que eles não poderiam comer? Por que expor eles a essa tentação? Quem é que gostaria de ter um conhecimento se pudesse adquirir esse conhecimento apenas comendo uma fruta? Quem que não gostaria de ter? Por que plantar essas árvores em um jardim onde os humanos não podiam deixar de vê-las? Sempre que eles passeavam no jardim, estavam lá as árvores. Por que colocar Adão e Eva em um teste que eles provavelmente não passariam? Isso tudo para ensinar a ele, isso tudo para ensinar a nós, que mesmo no Éden, mesmo no paraíso, existem limites. Existem certas coisas que podemos e gostaríamos de fazer, mas que não devemos fazer. O exemplo clássico é o meio ambiente. Em quase todos os lugares por onde os seres humanos passaram, colocaram seus pés, eles deixaram um rastro de destruição. Eles cultivaram terras até a exaustão. Eles caçaram animais até a extinção. Eles fizeram isso por não ter em suas mentes a noção de limites. Daí o conceito chave para a ética ambiental: limitar a exploração dos recursos da terra ao ponto de que eles possam se renovar.
A falha em observar esses limites faz com que os seres humanos sejam exilados de seu próprio jardim do Éden. Há muito tempo que nós conhecemos as ameaças ao meio ambiente. Eu acredito que seja desde a época de 70, da década de 70. No entanto, as medidas que a humanidade tomou para estabelecer limites relativos à poluição, à destruição de habitats e coisas semelhantes, eles foram muito poucos e tardios. A revolução científica e o iluminismo nos dotaram da crença de que não há limites, que a ciência e a tecnologia resolverão todos os problemas que o povo criar, e a Terra continuará indefinidamente a render a sua generosidade. É isso que nos é ensinado. Esqueça os limites e eventualmente perderemos o paraíso. É isso que a história de Adão e Eva avisa. A energia nuclear, ela é poderosa, mas ao mesmo tempo precisa de limites. Da mesma forma, a energia do povo judeu foi contida em um tipo diferente de limite, em um tipo diferente de recipiente, chamado lei. Isso funcionou como uma garrafa dentro da qual a energia espiritual e intelectual poderia ser limitada, mantida. A energia contida, ela pode ser uma força motriz por um período indefinido. Mas a energia descontrolada, ela é apenas uma explosão grande e geralmente destrutiva. A natureza humana, apenas a energia disciplinada é eficaz. Esse era o papel do sacerdote. E é o papel da halahá. Halahá é o conjunto de leis do povo e da religião judaica, que relaciona costumes, tradições e segue como um guia para o judaísmo. Ambos são expressões de limites, são regras e leis. Sem limites, as civilizações podem ser até emocionantes, mas de curta duração, assim como os fogos de artifício. São emocionantes ver a beleza dos fogos, mas duram pouco. Para sobreviver, eles precisam encontrar uma maneira de conter a energia para que ela dure sem diminuir. Esse era o papel do sacerdote. E é isso que Nadav e Aviú traíram ao introduzirem a criatividade onde ela não fazia parte, ou não poderia fazer parte. Acredito que precisamos recuperar o senso de limite em nossas vidas, tanto relativo à educação dos filhos, relativo ao meio ambiente, porque isso afeta o nosso próximo e até a geração que ainda não nasceu, pois estamos colocando em risco o futuro do planeta. Respeitar os limites não é ser limitado. Ser limitado é ser incapaz. Respeitar os limites é saber que, mesmo sendo capaz, não devemos ir além do que é permitido. Shabbat Shalom.